Queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Graças a Deus, aqui comigo está tudo bem. Eu quero aqui, amados, trazer mais um trabalho, mais um vídeo aqui, falando sobre as igrejas ali da Ásia, a igreja em Apocalipse, né? Nós estamos estudando Apocalipse capítulo 3 e hoje eu quero trazer aqui um título falando sobre a igreja de Filadélfia, que está em Filadélfia. Louvado seja o nome do Senhor. Está em Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13. Amados, esta é a sexta igreja que nós estamos estudando aqui sobre ela, mencionada em Apocalipse, né? Filadélfia, conhecido como a Igreja Fiel. Louvado seja o nome do Senhor. A Igreja Fiel. Glória a Jesus. Queridos irmãos, texto base, como eu já falei, está em Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13, e nós vamos fazer questão aqui de ler para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13. Louvados e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique atento, amado, neste vídeo, porque Deus tem grande bênção para você aqui, palavra que venha ao encontro do seu coração e você, eu creio que você vai estar recebendo aí uma bênção de Deus ao ouvir e aguardar, né, esta palavra de Deus. Nos diz assim, né, a carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, e quem fecha ninguém abre, né, que ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que maravilha! Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Olha aqui a diferença, irmão, dos que servem a Deus e dos que não servem, né? Dos que vêm, que virá sobre todo mundo, né? Sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens. Olha que bênção. Então aqui o Senhor fala para aquela igreja de Filadélfia para ela conservar o que tens. Então ela tem alguma coisa, ela tem algo bom de Deus, né? Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-eis coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, essa é uma leitura bem extensa, mas foi necessário fazer essa leitura aqui para que nós possamos entender aqui o texto e o contexto deste assunto que nós iremos trazer aqui sobre a carta à igreja de Filadélfia. Né, o contexto histórico, né, Filadélfia ficava na província romana da Ásia, na região da atual Turquia hoje, né? Seu nome significa amor fraternal, né? Filadélfia, né? Amor fraternal, significa amor fraternal. Então, a cidade ela foi fundada, amado, por volta de 189 a.C. por um rei de Pérgamo, que recebeu o apelido de
Filadelfo, né? Aquele que ama o irmão, significado, né? Filadelfo, aquele que ama o irmão, dando aí origem ao nome da cidade Filadélfia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Filadélfia ocupava uma posição estratégica em uma importante rota comercial. Era conhecida como uma porta para o Oriente, pois dali a cultura e a língua grega eram difundidas para outras regiões. No entanto, a cidade ela tinha um grande problema, amado. Ficava sobre uma região sujeita a frequentes terremotos. Então, o terremoto de 17 depois de Cristo, por exemplo, destruiu boa parte da cidade e muitos moradores ali passaram a viver com medo de novos abalos, saindo das casas constantemente. Imagina, queridos, isso foi no ano 17 depois de Cristo. Então, esse detalhe aqui, amado, ajuda a entender a promessa de Jesus. Falo-ei, coluna do templo do meu Deus. Então, só com esse detalhe aqui, que é desses terremotos, desses abalos aqui, a gente vai ver que o Senhor estava prometendo fazer dos fiéis ali coluna do templo do meu Deus, e dele jamais sairá. Porque o povo saía, de suas casas, dos seus territórios ali, para se proteger dos abalos, dos terremotos que ali aconteceram. Então, Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, vai falar sobre isso. Para um povo acostumado a fugir, Então, aqui o Senhor está falando para um povo que costumava fugir. Quando o Senhor falou que faria deles coluna no templo do meu Deus, que jamais sairá. Não precisava mais ele sair dali. Então ele estava falando para aquele povo que costumava a fugir por causa dos terremotos. Então essa promessa, queridos, de segurança era profundamente significativa. Hoje nós passamos por problemas e muitas vezes nós corremos para cá, corremos para lá e tal. E o Senhor faz uma promessa para nós, que o Senhor fará de nós lugar firme, fará de nós coluna, e jamais precisamos bater cabeças, sair preocupados com isso, com aquilo, porque o Senhor, Ele é o nosso socorro, fortaleza presente na hora da angústia. Qual a condição da igreja naquela época? A igreja era pequena e tinha poucos recursos. Aí Jesus diz: tens pouca fé, mas não negaste meu nome e tal. Isso, amado, não significa que era uma igreja fraca espiritualmente. Não, de maneira nenhuma. Significa que ela possuía pouca influência, poucos membros ou poucos recursos. Diferentemente daquela igreja que falava assim: eu estou abastado, de nada tenho falta e tal. Não, aqui essa igreja era uma igreja simples, uma igreja humilde, louvado seja o nome do Senhor, pouca influência, mas era uma igreja forte, louvado seja o nome do Senhor. Tinha poucos membros, mas uma igreja forte da graça de Deus. Mesmo assim, ela permanecia fiel, querido, no meio a essas correrias, a essas coisas, esses terremotos, essas fugidas para outras cidades por causa dos abalos. Mas o Senhor, Ele permaneceu com aquela igreja. E que promessa, que palavra maravilhosa que o Senhor traz para aquela igreja, não é verdade? Aí Jesus dá um elogio, um elogio para aquela igreja. Então, essa, amada, é uma das apenas duas igrejas que não recebem repreensão. Jesus elogia porque ela guardou a palavra de Deus. Jesus elogia porque ela não negou o nome de Cristo. Jesus elogia porque ela permaneceu fiel, mesmo enfrentando oposições. Amados, Jesus elogia porque ela perseverou nas provações. Louvado seja o nome do Senhor. A fidelidade desta igreja de Filadélfia, amado, em Filadélfia, não dependia do tamanho ou da riqueza, não. Ela era uma igreja pobre, materialmente, sem influência, pequena, porém, ela permanecia fiel ao Senhor. Jesus promete uma porta aberta, Jesus declara: eis que ponho diante de ti, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Queridos, essa porta pode representar oportunidade para anunciar o Evangelho,
Essa porta pode representar acesso ao reino de Deus, e essa porta também, amado, pode representar a ação soberana de Cristo que abre caminhos que ninguém consegue impedir. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus abre uma porta, amados, ouça isso no nome de Jesus, quando Deus abre uma porta, nenhuma força humana pode fechá-la, nenhuma força maligna pode fechá-la, porque foi Deus quem prometeu, foi Deus quem abre, é Deus quem abre, é Deus quem faz, e ninguém pode fechar. Eu quero saber quem é o caco que vai contender com seu Criador. Quem é o homem que vai contender com Deus, com seu Criador. Ouça isso no nome de Jesus. Aí aqui, amado, tem uma promessa também, promessa de proteção que o Senhor traz para aquela igreja e para a sua vida hoje, que está ouvindo essa palavra aí do outro lado. Eu quero dizer que o Senhor, Ele traz uma promessa de proteção para a sua vida. Jesus promete guardar os fiéis na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Ele também diz assim, veja só, venham sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Queridos, a perseverança era essencial, né? Louvado seja o nome do Senhor. A perseverança era essencial para permanecer firme até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos ter perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos, amado, perseverar até o fim, ficar firmes com Cristo, não nos abalar com o que acontece em nossas que vem contra nossas vidas, porque o Senhor, Ele está com você e Ele irá te dar lugar seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele irá colocar uma porta aberta e Ele manda você guardar o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Agora vem, amado, a promessa ao vencedor. Ele fala ao vencedor, né? Ele promete, será a coluna do templo de Deus, simbolizando aqui firmeza. Amém? Honra e permanência. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nunca mais sairá da presença de Deus, diz a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor fará coluna. Nunca mais você vai precisar sair do seu lugar, da presença de Deus, porque o Senhor te fará coluna de Deus. Então simboliza firmeza, honra e permanência. Ele ainda fala, receberá o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome de Cristo, mostrando pertencimento à comunhão eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui quando ele fala que você receberá o nome de Deus, louvado seja o nome do Senhor, o nome da Nova Jerusalém e o nome de Cristo. Isso aqui está mostrando que você pertence a comunhão eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a lição para nós que esta igreja nos traz, amado, Filadélfia nos ensina que Deus valoriza a fidelidade mais do que o tamanho. Ouça isso no nome de Jesus. Era uma igreja pequena, uma igreja desvalorizada aos olhos humanos, sim, mas Deus valorizava aí a sua fidelidade. O prestígio, né? Então aqui Deus valorizava a sua fidelidade mais do que o tamanho, o prestígio ou os recursos de uma igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja, querida, ela pode ser pequena aos olhos das pessoas, né, aos olhos humanos, mas grande diante de Deus, quando guarda a sua palavra e permanece firme. Se você está guardando a palavra de Deus, se você está permanecendo firme, você é grande na presença de Deus. Porque a própria Bíblia diz, né, no livro de João, louvado seja o nome do Senhor, que aquele que guarda, louvado seja o nome do Senhor, ele é grande. O Senhor Jesus falou assim, eu mostrarei quem é maior do que João Batista. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui quem é maior do que João Batista. Então, queridos, nós que permanecemos firmes, ouça isso no nome do Senhor Jesus. Nós seremos chamados grande no reino de Deus. Por mais que nós nos sentimos, né, desprezado, pequeno, mas se você é fiel à palavra de Deus, você é chamado grande na presença de Deus. Querido, essa mensagem ela é muito encorajadora para a igreja simples, né, congregações pequenas e cristãos que, mesmo enfrentando dificuldades, elas continuam servindo ao Senhor com sinceridade. Ouça isso no nome de Jesus. Então, aqui o Senhor não está falando para a igreja de renome, para um pastor. Não, querida, para a igreja simples,
mas que é pequena, né? Mas que os cristãos nesta igreja enfrentavam a dificuldade, mas continuavam servindo ao Senhor com sinceridade, com amor, louvado seja o nome do Senhor, e com fidelidade. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, amado, quando ele fala: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Essa igreja, amado, nos lembra que a vitória não pertence ao mais forte, mas aos que permanecem firmes até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Se essa palavra fosse pertencer somente aos mais fortes, coitado de mim. Louvado seja o nome do Senhor, mas pertence aos que permanecem fiéis até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero deixar aqui esta palavra para você, para nós estarmos meditando e nos apegando com ela, porque o livro do Apocalipse, amado, tem muitas referências, símbolos, significados, e nós vamos descobrindo aqui na medida em que nós vamos estudando. Eu quero pedir para você que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e fica aí por dentro de todos os nossos vídeos que nós soltamos aqui, porque o Senhor, Ele tem uma palavra para o seu coração. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e permaneça com você, segurando em tuas mãos, para que você não caia e que você permaneça fiel até o fim, assim como fez esta igreja em Filadélfia. Amados, um forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.